Olá, tudo bem? Caio Graco do IELTS comentado aqui novamente. E nós vamos falar sobre aqui um assunto que é muitas vezes um dos primeiros pontos que aparece na cabeça de alguém que quer se preparar para o IELTS quando está iniciando o seu desenvolvimento ou planejando como realizar esse desenvolvimento, que é o seguinte: fazer ou não fazer o meu desenvolvimento com um professor particular? Quais são os benefícios e quais são os problemas que uma coisa como essa pode acarretar? Fora as questões óbvias que já vêm direto em nossas mentes. Bom, estaremos tratando sobre este assunto que pode sim estar na sua cabeça e, então, solta a vinheta. A questão de ter ou não um professor particular é um ponto que, sim, aparece com muita frequência e é perguntado para todo mundo que trabalha com IELTS também sobre, realmente, vale a pena ou não vale a pena estar com um professor particular? E, bom, o que eu vou aqui falar é algo que, sim, se aplica de uma forma bem precisa num contexto de preparação IELTS, mas eu acho que também se aplica no desenvolvimento da língua inglesa como um todo. Quando você está com um professor particular, querendo ou não, você está numa bolha. E todos nós sabemos que por mais que uma bolha possa ser confortável, possa ser gostosa, possa ser até mesmo bonita, ela ainda assim é uma bolha e nela faltam aqueles problemas, aqueles dramas da vida real que, por mais que sejam incômodos, são extremamente importantes para nos fazer capazes de fato viver a vida real e, trazendo num contexto de língua inglesa, falar o inglês real na vida real. O inglês, diga de passagem, que você utilizará na sua vida e no seu trabalho fora do Brasil. E, portanto, quando nós estamos falando de uma bolha, realmente, ela é útil, em especial quando você tem um desenvolvimento que você sente que, antes de tudo, tem um bloqueio. Ou seja, você é alguém que tem problemas emocionais com a língua inglesa, portanto, você tem essa limitação e é honesto consigo mesmo com relação a isso e não se vê, por exemplo, num contexto de desenvolvimento com mais estudantes em sala de aula, não vê que isso é produtivo para você. Tudo bem, se você tem essas limitações emocionais que, diga-se de passagem, são completamente compreensíveis, ok, vá para um professor particular. Agora, mesmo num contexto como esse de ir para um professor particular quando você é limitado emocionalmente, o que acontece? O professor particular pode sim ser uma ótima plataforma de lançamento que te faz lançar o seu foguete de aprendizado de inglês mais rápido. E disso não há questões. Professores particulares são muito bons em fazer. Agora, quando você chega a aproximadamente o nível A2, tendendo a B1, ou seja, o nível iniciante avançado ou intermediário iniciante, você começa a sentir que tem alguma coisa faltando. E quem vê de fora também. Faltando o quê? Faltando aquela capacidade de independência comunicativa em um contexto onde que você está se comunicando com alguém que, antes de tudo, tem as suas mesmas fraquezas ou forças, ou seja, até alguém mais forte, ou seja, até alguém mais fraco que você na língua inglesa, e conseguindo se comunicar com essa pessoa de forma efetiva e direta. E por que é importante você ter essa capacidade de independência comunicativa, independente do seu nível atual? Porque é isso que você encontrará na sua vida na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia. Não sinta que quando você chegar no Canadá e, por exemplo, estar trabalhando e estar vivendo a sua vida, você vai sempre lidar com pessoas que falam o inglês perfeitamente. Na realidade, você vai lidar com pessoas que falam inglês muito melhor do que você, pessoas que falam inglês tão bom quanto você, e pessoas que inclusive já vivem lá há bastante tempo e falam inglês bem pior que você. E você tem que administrar a sua comunicação com essas pessoas, independente do que aconteça. Seja na vida, seja no trabalho, seja nos seus afazeres do dia a dia. E como que você faz isso quando você não tem uma capacidade de comunicação independente na língua inglesa? Portanto, o que é sugerido então é, se você realmente tem a capacidade de fazer o seu desenvolvimento plenamente, não sente nenhuma espécie de bloqueio, não tenha o seu progresso acontecendo com um professor particular. Caso você seja alguém que tenha o seu
bloqueio e tenha que administrar isso, comece sim com um professor particular, mas a minha sugestão é vá até um nível A2, B1, porque a partir daí, se você continuar com um professor particular, é como se fosse você estar andando de bicicleta e aprendendo a andar de bicicleta sem nunca levantar as rodinhas. Então, é muito importante você chegar a um determinado momento e levantar as rodinhas para ter a capacidade de real comunicação independente, que é o que é esperado e exigido de você numa vida em um país anglófono. Agora, como fazer isso de forma efetiva? Bom, você naturalmente tem No processo de aprendizado, você tem duas coisas que têm que ser ponderadas para que ele ocorra da forma mais rápida possível. O aprendizado em inglês se equilibra em 2 pontos. O ponto de desenvolvimento passivo e o ponto de desenvolvimento ativo. O que é o desenvolvimento ativo? É o que você terá num contexto com um professor particular, ou seja, você e o professor, esse professor muito superior a você em sua comunicação, e ele simplesmente jogando para você tópicos e interagindo com você e você interagindo com ele, com você produzindo bastante. Isto é o que nós chamamos de desenvolvimento ativo, você produzindo este conhecimento e esse desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento passivo é quando você está vendo uma outra pessoa que tem as mesmas forças e fraquezas do que você, cometendo erros que você sabe que comete, mas é esta pessoa que você está vendo cometendo esses erros, não você. E, portanto, você está numa perspectiva macro, vendo em terceira pessoa esta pessoa cometendo erros que você sabe que você também comete. E quando você observa pessoas cometendo erros, você também aprende e aprende muito. É aquela coisa que aplicamos para a nossa vida. Muitas vezes a melhor forma de aprender algo não é você fazendo ou não fazendo determinada coisa, mas sim você observando outras pessoas fazendo. Até porque, quando você faz isso, você aprende inclusive muito mais rápido. É como se fosse um atalho. Você não precisa de perder o seu tempo cometendo esses erros você mesmo. Você está vendo uma outra pessoa fazendo e, portanto, não precisando de ter uma experiência em primeira pessoa, mas sim somente em terceira, aprende o que é necessário aprender e bola para frente. Então, quando você tem um desenvolvimento com muito estímulo ativo, ou seja, somente você falando, escrevendo, produzindo, ele tem os seus benefícios, obviamente, mas nele falta uma capacidade de comunicação independente, de aprendizado macro, onde que você está vendo uma outra pessoa numa perspectiva de terceira pessoa. E, portanto, você tem sim a rapidez do seu progresso ocorrendo de uma forma mais limitada. E, igualmente, se você está num contexto, por exemplo, com inúmeros alunos em sala de aula, você também tem o problema de você ter muito estímulo externo para o seu aprendizado e nenhuma produção propriamente sua, nenhum estímulo ativo, proativo seu, e por consequência também a sua capacidade, em especial a capacidade de conversação, fica bem limitada. Portanto, o desenvolvimento rápido, ele equilibra o passivo com o ativo. Agora, num contexto real, é um problema você conseguir criar um ambiente otimizado para um desenvolvimento rápido. Por quê? Ou é professor particular, ou é você indo para uma instituição e nessa instituição você tem as turmas começando com no mínimo 6, 7 pessoas, e aí você tem aquele grande grupo de pessoas em sala de aula, que também é um excesso de estímulo passivo atingindo o seu desenvolvimento. Então, o que é sugerido? Que você esteja buscando locais onde que você tem no máximo 3 estudantes em sala de aula. Seja em instituições, seja com professores particulares, mas buscar proativamente ter no máximo, idealmente você mais um, mas no máximo 3 estudantes em sala de aula. Por quê? Porque assim você tem tanta capacidade de produzir de forma ativa, com o feedback da sua própria produção sendo dado para você em tempo real e toda a atenção individual que o professor precisa te dar sendo dado para você, e ao mesmo tempo você tem outras pessoas de nível próximo ao seu, porque também é necessário que essas outras pessoas em sala sejam de nível próximo ao seu, cometendo os erros que você sabe que comete também, e assim você aprendendo com os erros dessas pessoas. E elas naturalmente aprendendo com os seus também. Quando você equilibra esses 2 pontos,
você aí tem aquele desenvolvimento fenomenal, rápido e inquestionável, e num contexto IELTS te coloca numa posição muito mais rapidamente de poder realizar o IELTS e de obter a nota que você quer e precisa para a realização do seu sonho de imigrar, tudo bem? Então, com isso dito, nós finalizamos o vídeo aqui. Fica este ponto para a sua reflexão, tudo bem? Abraços e até o nosso próximo vídeo.